Muito bom dia para você. Hoje é dia 27 de março de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na profecia de Daniel. Naqueles dias, a assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto levantavam para execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensato, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou-se apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamento injusto, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: Não farás morrer um inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os vistes abraçados. Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem um outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te a paixão e perverteu-te o coração. Era assim que o procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos. Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. Voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Meus irmãos, e nós temos aqui o exemplo de Susana, que nos vem lá na profecia de Daniel, porque na verdade as pessoas que testemunharam contra ela a desejavam, não podendo tê-la, tendo elas o negado, eles então falsamente inventaram um falso testemunho contra Susana, disseram que haviam abraçado com um jovem, quando na verdade é porque ela se negou a estar com eles, porque eles a desejavam e não podiam tê-la. Mas ao invés de não tendo como provar a sua inocência, Susana faz o que ela poderia fazer de melhor. Ela clama a Deus e ela pede que aquilo que está obscuro seja revelado, porque ela clama a Deus sabendo que ele vê aquilo que está escondido, aquilo que está nas trevas. E quantos de nós muitas vezes também sofremos calúnias? E, humanamente falando, a gente nem teria como provar, porque aqueles que tramam é tão bom naquilo que faz, que fica parecendo que realmente é verdade. Mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, meu irmão, a história é diferente. Porque a palavra diz que Deus suscitou um jovem, um adolescente, ele suscitou o espírito de um adolescente que era o profeta Daniel. E aí então os mais velhos, vendo que ele tinha dito que ele não era, as mãos dele, lavava as mãos dele do sangue daquela inocente, então eles dizem: você recebeu o espírito da velhice, que quer dizer o espírito da sabedoria, que seria com muita experiência, que só os mais velhos, no caso, é quem tinham. E Daniel, então, ele se empodera por meio do Espírito Santo para levantar a voz, coisa que não era muito própria, e para dizer exatamente que Susana era inocente. E Deus também dá o discernimento de como conduzir exatamente, porque ele não precisa fazer nada, mas
ele faz com que as palavras daqueles mesmos que haviam tramado o mal façam com que seja a condenação deles. E eles tropeçam exatamente nas suas próprias mentiras, no seu próprio falso testemunho. Nenhuma causa colocada na mão do Senhor, ela fica desonrada. Tudo que a gente apresenta ao Senhor, Ele sabe o que fazer com a situação, meu irmão. A gente muitas vezes não sabe e a gente muitas vezes não tem mais condições de lidar com aquilo, de levar adiante para trazer às claras aquilo que está escondido. Mas Deus pode e Ele faz pelos seus. E Susana então é libertada. De qual a calúnia que você precisa ser libertado? E eu não estou aqui pregando um Deus que faz exatamente para que saibamos que nada acontece de mal. Nós somos sim perseguidos nesse mundo, nós somos sim caluniados nesse mundo. Mas Susana, no seu último momento, ela faz uma oração ao Senhor, porque ela sabe em seu coração que a vida dela, em toda a história que estivesse pela passagem na terra, ela precisava ser aos cuidados do Senhor. E é isso que eu e você precisamos saber. Que nós precisamos estar aos cuidados do Senhor. Que o livramento nos vem do Senhor. E ainda que o mundo trame contra nós, e ainda que muitas vezes pareça que o injusto venceu, no dia do juízo final, cada um receberá aquilo que merece. Cada um receberá de acordo com suas próprias palavras. Daniel, sobre a ação do Espírito Santo, ele conduziu novamente o interrogatório de uma forma que não foram outros que tivessem visto, porque não tinha mais ninguém além deles lá dentro do pátio, para poder ver realmente o que tinha acontecido. Mas aquele que tudo vê fez com que Daniel fosse instruído para que os mentirosos caíssem nas suas próprias armadilhas. E é assim que Deus age. Às vezes a gente acha que não vai dar, que no final não vai dar conta, mas quando a nossa confiança está no Senhor, Ele faz no momento exato. E Ele faz como os homens não podem fazer. Então que nós depositemos no Senhor as nossas causas impossíveis, as nossas causas injustas, confiando que Ele fará o melhor. E às vezes não é exatamente aquilo que eu pedi, mas é exatamente aquilo que eu preciso. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E ainda que o mundo queira arrancar a nossa cabeça, que o nosso coração, que o nosso espírito permaneçam no Senhor. Boa semana para você. Deus abençoe.